Muito bem, mais uma edição. Em cada vinil há uma história aqui na Monte Carlo FM, projeto onde a gente traz aqui nos nossos estúdios colecionadores, apreciadores dessa relíquia, que tem muita gente que tem centenas de discos guardados, ou então retomou a coleção, voltou a comprar, porque esse mercado está voltando com tudo, o mercado de vinis. E a nossa convidada de hoje é a Jane Lacombe, de Criciúma, herdeira de uma coleção de vinis, de uma personalidade que foi bastante importante aqui no município, foi radialista. Eu estou falando de Carlos Ernesto Lacombe. Inclusive, ele foi o criador, fez a letra e a melodia do hino do Criciúma. Que honra te receber aqui, Jane. Seja bem-vinda aos estúdios. Obrigada, é um prazer e agradeço pelo convite. E espero ajudar aqui nessas lembranças boas, nessas gostosas, histórias, né, Jane? Isso. Jane, o Carlos era radialista, né? Sim. E essa coleção que tu trouxe aqui, ele utilizava esses discos no rádio enquanto trabalhava também. Era uma das mais pedidas, isso? Sim, sim. Ele tinha o programa, né, que ele fazia todo sábado e todo domingo, das 9 até meia-noite, que antigamente quem fazia era o André Martins, e depois ele veio a falecer, então o Carlinhos assumiu para fazer o programa Encontro com a Saudade, em homenagem a André Martins e a Saudade. Então essas músicas, assim, eram colocadas a pedido das pessoas, né, que ligavam, os ouvintes. Os ouvintes, é. Uhum. E também era lido, assim, os poemas, né, então às vezes contava alguma anedota, assim, né. Para dar tempo de trocar o disco, isso, né, para deixar a música no ponto. Isso, porque era na época do sonoplasta, né, então o pessoal ficava lá, acendia a luzinha verde, o vermelho, então ficava todo, né. Que maravilha, Mas Jane. A Jane legal. Sabe, entende o nosso meio aqui, como é que funciona e como é que funcionava, né, Jane? Sim, sim. Principalmente. Fala para nós agora o que tu trouxe aqui para nos mostrar, tanto para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no rádio e também para quem nos acompanha no YouTube e nas plataformas digitais. Vamos começar. Sim, esses discos, assim, eles eram mais, assim, ele gostava mais, os ouvintes mais ouvidos, assim, eram aqueles cantores antigos, como Nelson Gonçalves, Moacir Franco, Gregório Barros. E também ele usava muito aquelas músicas românticas de Cuba, tinha música de carnavais, e tem músicas italianas também, que o pessoal tem muito italiano aqui. Isso, e são lindas, né, as músicas italianas. Então, assim, ó, são tangos, boleros, que ele cantava várias línguas, né, tango, em espanhol, francês, e... Pode mostrar ali para nossa câmera. Sim, esse aqui câmera. É aqueles mortais, valsas brasileiras. Olha só que bacana. Esse era muito tocado também. Lágrimas de Virgem, sim. Piquenique Trágico, sim. Santa Terezinha. Esse aqui, como o Carlinho tinha o timbre da voz dele também, porque cantor e compositor, né? Nelson Gonçalves, então, grande Nelson Gonçalves. Ele comparava a voz dele com esse cantor aqui. Esse era o mais... Então ele cantava. Em casa, assim, também, ele cantava pra mim, assim, olha a rosa na janela. Romantismo! Romantismo, ele era muito... Ele tocava violão, piano, aqui é o LP, né? De Nelson Gonçalves. E são poucas Isso. pessoas que tem, né? Nelson Sim. Gonçalves, os grandes nomes da bossa e da MPB. E o jazz também, né? Esse aqui, por exemplo, são românticos de Cuba também, é muito lindo. Tem umas músicas Los Románticos de Cuba em Paris. Olha, eu vou tentar aqui imitar um pouco, não sei falar muito bem, mas, né? E os italianos, né? Com as músicas, belas canções napolitanas. Eram muito lindas também. As mais belas canções napolitanas. Isso. Vamos lá. Tangos, né? Também ele gostava muito de tangos, né? Dançar. Cantava, né? Uma vez a gente foi a Buenos Aires, então lá fomos almoçar num restaurante lá e comer uma pizza. Aí o cara tava tocando piano, aí ele convidou Carlinho para cantar e ele foi mesmo. Imagina, cantava em espanhol. Bicho, ele tinha uma voz bonita, né? Sabia tocar, né? E esse aqui, então, Agnaldo Raiol, olha que novinho. Que lindo. E era daqueles, né? É uma relíquia também, né, Jane? Isso, antigamente vinha as fotos deles, né? Olha, quem é fã do Agnaldo Raiol, olha só. Bem novinho, as gatinho. Fãs enlouqueciam. Imagina, olha só, furinho no queixo. Furinho no queixo, charme. Charme. E tem esse aqui também, botando para lá, esse aqui também é um modelo antigo, né? Que ele é pequeno.
o vinil dele, né? Ó. É os bolachinha, né? É os bolachinha. Carinhosamente conhecido como os bolachinha. Uhum. Isso aqui também. Rosamel. Isso aqui a gente corria para, como diz os outros amigos colecionadores, São Paulo, Rio, Porto Alegre. Faziam o inusitado para conseguir certos LPs, né? Gregório Barros, que tem muita gente que conhece também, né? Gregório Barros, que também é muito, muito pedido. Moacir Franco, então, nem se fala, né? Moacir Franco. Moacir Franco. Agora, esse aqui, Ivan Cury, acho que muita gente quase não conhece. Não conhece? Mas tinha uma música muito legal, assim, bem... Muito bacana também. Ivan Cury. Ivan Cury, tem umas músicas bem, um shotzinho bem legalzinho, bem legal. Bom, Demônios da Garoa, né? Da Garoa, todo mundo, né? Um bom samba de raiz, Imagina. um bom samba de raiz, Demônios da Garoa. Isso puxa poucas pé, pessoas né? têm também, né? Poucas pessoas têm. Bom, Sivuca, né? Todo mundo, acho que a maioria conhece. Sim. Talvez os antigos, esses novos, eu não sei. Sivuca. E esses aqui, então, era o jazz, né? Que às vezes tinha os ouvintes também que gostavam de... E só que esses discos aqui, os LP, né? Eles são mais grossos, mais... Sim, era outro tipo de fabricação, né? Tu sente nele. Os outros são mais fininhos, né? Jonah Jones. Esse, muito bacana. E na época, para obter esses discos de jazz, era bem difícil, né? Para chegar no mercado brasileiro. Outro saía para comprar, né? Então, como o Carlinho, eles doavam muito, assim, sabe? Autografados. Então, tem outros em casa, mas daí vem da Argentina, Buenos Aires. Discoteca do Bolacha. Isso aí é o fino, né, do bolero. Esse aqui também, esse aqui era muito bem tocado. Paulo Gracindo, né, que vinha os poemas, que era... Pode virar ali, que tá isso. Paulo Gracindo, esse. Esse aqui também era muito pedido, assim, bem... Bastante tango, né, Jane? Bastante tango, bolero. Ele gostava bastante desse ritmo, assim, latino. Porque os ouvintes gostavam, adoravam, né? Porque chegava de noite, né? Depois ali tu ficava deitadinho em casa, botava o radinho ali e tal, né? Radinho de pilha, né? Uhum. E ficava ali. Aí o pessoal ligava, pedia, às vezes, um poema, oferecia música. Aí botava aquelas músicas bem, aquele tango, aquele bolero, só na... E o sonzinho da agulha no fundo, né? Junto, né? Sim. Que era o mais especial de escutava até o barulhinho. Opa, escutava até o barulhinho da agulha, né? Esse aqui também, ó, que é tudo, são tangos, são boleros. E Benito de Paula. Como eu amei. Benito de Paula também. Como eu amei. E Jair Rodrigues também, Esse deve ter as músicas que tu adora, né? E assim, se eu for trazer todos, né? Mas é o estilo de música assim que ele mais gostava era esse ritmo, assim. Isso. De samba, daí os originais, né? Sim. E tango e bolero. Uhum. Bem diferenciado. Bem diferenciado, isso. O gosto musical dele, bem diferenciado. Uhum. Carinhoso, as mais belas canções românticas brasileiras. Ronda Carinhoso, Cadeira Vazia, Último Desejo, Cabelos Brancos, Mulambo. Jair Rodrigues, um clássico também, poucas pessoas têm. Não são todos que tem. E esses são os pequenininhos, né? Que a gente quase matava. Os baby. Os babyzinhos que, né? Que a gente ia nas lojas, aí tinha as lojas ali que tinha as prateleirinhas, né? Então tu ia ali, escolhia. Carnaval com os 3 patinhos. Às vezes tinha. Quando chegava na época do carnaval, a criançada pedia para ele tocar. Olha aqui, gente, o ABBA. Interessante. Olha só, pequenininho. Interessante. Vinil Baby do ABBA. E The Winner Takes a Crown. Eu amo esse disco, porque ele tem uma música que se refere a Nossa Senhora Aparecida. Aqui, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho. É muito linda essa música. Ele começa a tocar e no final ela toca Ave Maria, bem lindo. Bem dedilhado, bem bonito. Ele toca assim, dessa posição assim. Deitado? Sim. Eu não sei o problema que ele teve na mão, não sei se foi acidente, alguma coisa, mas é assim que ele toca, Valdir Azevedo. É lindo. Vale a pena. Maravilha. Então, fechamos aqui. Então, aqui tem Nica Costa. E agora aqui, eu não sabia, né, gente? Desculpa, eu não sou da região aqui de Criciúma, né? Sou meio Catarina, mas temos aqui agora o
hino do Criciúma em vinil. Olha que coisa linda. O Tigre, disco amarelo. Alemã, Alma, Garra e Coração, hino do Criciúma. Banda Sinfônica do SESI. Esse vinil aqui, esse disco aqui para ser feito, então a gente fazia assim, ali perto do Hospital São José, da Câmara de Vereadores, aí tinha uma salinha lá, então, para gravar, então primeiro ia as clarinetes, o pessoal só... Tudo por depois, partes. Outro dia, né, ia só os tambores, outro dia, assim, para poder montar. E daí foi feito com a banda do SESI, e depois sim entrou o 28º GAC. Aí, na gravação. Foram feitos vários, só que até hoje a gente não sabe onde é que estão. Letra e música de Carlos Ernesto Lacombe. Comigo aqui no estúdio, Jane Lacombe. Sim. E um desses discos, ele me fez a dedicatória para mim, depois de muitos anos já dele ter falecido, porque eu não mexi mais, sabe? Tu fica naquele momento de você não... Aí, sem querer, eu achei uma carta que ele dedicou para mim, aqui. Dentro do vinil. Dentro do vinil. Depois de muitos anos, eu achei essa carta. Histórias que o vinil traz pra gente nesta edição. Aqui é o hino do Criciúma, né? Então, aqui está a dedicatória que ele fez. E dentro uma carta de declaração para Jane. Agradecendo pelo, né... Pela parceria, companheirismo. Que a gente, né, batalhou. Então, a gente ia lá no museu aqui, no centro aqui, na Praça Nero Ramos. Então, ali a gente fazia, ele escrevia, e a gente depois, para montar, colava tudo, né? Todo o trabalho em cima desse LP, para depois vender e depois... Então, teve muito trabalho envolvido para ser realizado pessoas, esse né? vinil, capa, logo... Eu não tenho envolvida. Bem certeza, não tenho assim certeza, mas eu acho que o Dr. Algemiro Manique Barreto, que pagou como é que a gente diz, patrocinou. O selo, o vinil, o disco, vinil, a produção. Uhum. Então, eu não tenho bem certeza, mas... E depois foi feito, alguns foram distribuídos e depois o resto eu não sei o que aconteceu. Não... E tu ficou com uma herança aí de mais ou menos 300 discos, Jane? Sim, desses de... Tu trouxe só uns 10 ali, uns 15 mais ou menos. Nossa, se for trazer, tem muito mais. Cada LP tem uma história, né? Tem a música... Um poema em cima daquela, né? Então, de certo, na época, quando eu ia trabalhar, eu já levava uma maleta ou um caixote com os discos que provavelmente a audiência pediria para ele, né? Sim, e depois, além disso, ele também foi jurado, né? Do show da viola, né? Então, ele olhava aquele pessoal subindo com aquela viola assim, né? Aquele calorão, né? Chegar lá e como é que eu vou dar uma nota ruim para uma pessoa dessa? Não tem como, né? Tem que incentivar. Então, ele sempre dava notinha boa. E aí o pessoal... o pessoal gostava bastante. Esses festivais de música. Tinha que retornar, né, Jane? Esses festivais de música, né? Sim, tinha noite de escolas, né? Seresta, exato. Ali na Casa da Cultura, uma época, era feito à noite. Tinha um sonzinho brasileiro ali. O pessoal ia ali, tocava violãozinho, ficava ali. Os músicos iam ali, faziam a sua parte. Aqui anoitece, mas não amanhece, né? As coisas, é engraçado. E com relação à nossa música hoje em dia, né? Como é que se diz o ditado? Daqui pra frente é só pra trás. Porque a música tá cada vez pior, né? Assim, não, tu pode olhar os anos 90, composições... 70, até hoje tu toca aquelas músicas. É música agradável, que entra no teu ouvido, que tem uma letra, tem um começo, tem um meio, tem um fim. Né? Ali, as de hoje, o que é? É complicado, né, Jane? Não vou nem comentar. Porque... Não, mas não vamos... a gente mexe... é cancelada na internet. A gente mexe no formigueiro. Tipo, com relação à música, daqui pra frente é só pra trás. Gosto, então, né? Que a geração... Sim, mas são músicas queira que descobrir, né, o que é esse pra trás. Sim, fica eternamente essas músicas aí. Jane, muito obrigada por ter participado desse nosso projeto, de ter vindo aqui nos estúdios conversar com a gente sobre Em Cada Vinil Há Uma História. Sim. Trouxe a coleção do Carlos Ernesto Lacombe, teu marido, e toda a história que traz com ele, né? Ele que foi um radialista importante, uma personalidade importante aqui em Criciúma. Espero ter te convidado novamente para trazer mais uns 15 discos para a gente poder falar mais dessa coleção, tá certo? Imagina, obrigada. Será um prazer, irmão. E agradeço, pelo menos, para relembrar o Carlinhos, homenagem a ele, pelo menos, né?
Já que Que maravilha. ninguém nunca fez nada para ele, então, pelo menos... Estamos aí à disposição. Vocês, pelo menos, aqui estão resgatando a memória, né? Jane, muito obrigada. É uma honra ouvir essas palavras. Em Cada Vinil Há Uma História fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso projeto, a nossa série também lá no YouTube, no Instagram e durante a programação da Monte Carlo no Dial 90.3 Criciúma, Tubarão 107.9. Em Cada Vinil Há Uma História, projeto Monte Carlo FM, uma emissora do Grupo Catarinense de Rádios, resgatando essas memórias e histórias aqui na sede do Polo Sul de Criciúma.